pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Sons do Silêncio News. Nós somos alunas do terceiro MTech de Administração, da ETEC, professor Mário Antônio Berza. Muito prazer, eu me chamo Isadora Alessandra. Olá pessoal, é um prazer estar aqui. Eu me chamo Mariana Correia e hoje nós trouxemos esse podcast com uma temática tão importante para a literatura brasileira e esse trabalho ele foi totalmente ministrado sob a orientação da nossa professora Carla Santos e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a obra Olhos d'Água de uma excelente escritora chamada Conceição Evaristo e também vamos falar sobre um tema tão importante que é a literatura negra. Nosso objetivo é realmente valorizar a literatura afro-brasileira como uma forma de representação e resistência e refletir um pouco sobre o poder da escrita como voz de um povo que foi historicamente silenciado. Exatamente, e é por isso que nós trouxemos os participantes do nosso grupo para debater e apresentar temáticas tão importantes para a nossa discussão. E agora eu vou falar os nomes dos nossos participantes estrelas do dia de hoje, sendo eles Evelyn Oliveira, Lívia Cirino, Maria Clara Domingues, Isadora Alessandra, Lisnara Costa, Sara Silva, Mariana Correia, Ana Beatriz Brancalhão, Anne Gabriele e Larissa Negrelli. Nesse primeiro momento, a gente vai falar de um tema que é mais que importante nos dias atuais, que é a literatura negra e a sua invisibilização. A literatura negra, ela sempre existiu, mas por muito tempo ela foi apagada pela história oficial. O mercado literário, ele é predominantemente branco e é esse mesmo mercado que silenciou as vozes negras, mesmo quando elas já faziam parte da formação da nossa literatura. Exatamente, Isa. Eu lembrei de um grande exemplo que foi o Machado de Assis. Ele é um nome gigantesco para o realismo brasileiro e ele, basicamente, a sua identidade negra, ela foi omitida por décadas. E pensando aqui em outro exemplo, eu lembro até o de Lima Barreto, que ele foi marginalizado por simplesmente denunciar o racismo e a hipocrisia social. Ou seja, a literatura negra, ela não surge agora, ela sempre existiu. O que muda é realmente o reconhecimento, o olhar crítico sobre quem produz, sobre o que é contado e sobre quem foi silenciado. Exatamente. Agora que nós já contextualizamos sobre esse tema tão importante, vamos ver se a gente não tem nenhuma pergunta aqui? Vamos ver, pessoal, está aberto o momento das perguntas. Quem quiser enviar aí no chat pode enviar. Ou fazer uma ligação aqui pra nós, né? Vamos esperar um pouquinho. Ligando, gente! Vamos ver. Olá, tudo bem? Prazer, Irinir! Nossa, muito legal sua pergunta. Tá bom, vou passar aqui, muito obrigada. Gente, a Irinir Surdina, ela fez uma pergunta muito importante, que é por que a literatura negra foi invisibilizada por tanto tempo? Eu vou passar essa palavra pra Bia e eu tenho certeza que ela vai arrasar com a resposta. Oi, gente, eu sou a Ana Beatriz, como vocês já viram aí. E, bom, respondendo a pergunta da Irinir, a gente acredita, né, que porque a cultura dominante, ela sempre definiu o que é considerado universal. E por muito tempo, esse olhar negro, ele foi considerado marginal e não como um todo na sociedade brasileira. Depois dessa pergunta tão importante, nós deixamos de reflexão essa pergunta para vocês e passamos para o próximo tema. Oi pessoal, agora para o próximo tema iremos debater sobre a Conceição Evaristo e seu conceito de escrevivência. Conceição Evaristo nasceu em Belo Horizonte em uma família simples e trabalhadora. Por muitos anos ela trabalhou como empregada doméstica e só foi publicar o seu primeiro livro aos 40 anos, que já demonstra sua trajetória de força e resistência. Bom, agora que a Evelyn acabou de nos contar sobre um pouquinho da autora, vamos falar sobre o seu conceito de escrevivência. Bom, a autora ela criou esse conceito que basicamente é a união da escrita e a vivência. Ela fez isso como uma forma de escrever a partir da experiência real e a trajetória da população negra, retratando as suas dores, alegrias, resistências, as suas culturas e principalmente a sua ancestralidade. Ela fez isso também como uma forma de mostrar que escrever é um ato de existir e resistir, já que a escrevivência ela transforma a experiência pessoal em voz coletiva, então ela valoriza histórias que antes eram silenciadas. Então em cada texto dela, eu acredito que a gente pode ver que ela afirma que nós temos voz, temos memórias e fazemos parte da literatura brasileira. Como já dito anteriormente pela Liz, o termo de escrevivência é muito importante porque ele traz um olhar aprimorado para a população negra, diferente da literatura tradicional que traz um olhar distante. Bom, e agora, para finalizar esse debate, vamos finalizar
finalizar com a pergunta do nosso chat. Bom, o Cláudio perguntou, Evelyn, que se você acha que todo autor negro utiliza o conceito de escrevivências em suas obras. Eu acho essa pergunta muito importante, porque é muito importante a gente destacar que o termo escrevivência, ele não fala apenas de um tipo de técnica, mas do olhar do escritor para as suas vivências, transformar as suas vivências, as suas memórias em palavras e em textos. O próximo tema agora é a maternidade negra no Brasil. No livro Olhos da Água, a maternidade negra aparece como uma das maiores expressões de amor e resistência. As mães negras enfrentam a fome, a perca e a violência, mas mesmo assim continuam cuidando dos seus filhos com todo o amor e afeto. A dor que Evaristo retrata, ela não é individual, ela é coletiva. Ela revela o peso de ser mulher e negra numa sociedade que nega os direitos e as oportunidades. Nos contos como Olhos da Água e A Gente Combinamos de Não Morrer, a autora ela mostra que o amor materno é uma figura de resistência e sobrevivência. E mesmo na ausência do Estado, essas mulheres sustentam a vida com amor e dedicação aos seus filhos. E agora, para encerrar esse tema, maternidade negra no Brasil, vamos fechar com uma reflexão. Que a Conceição, ela transforma a dor em arte, mas ela não romantiza isso. E ela mostra a força sem o sofrimento. Agora partindo para o quarto tema, sobre memória, ancestralidade e identidade. A memória é um dos temas centrais da obra. Ela costura o passado com o presente e também mostra que ninguém começa do zero sozinho e que nós carregamos conosco também as vozes e as histórias dos nossos ancestrais. E em muitos contos, a Evaristo ela traz essas lembranças dos avós, das rezas e dos cheiros da infância. E esses elementos, eles pertencem especialmente para quem sempre foi excluído das narrativas oficiais. E a memória também para Evaristo é um ato político, que lembrar é resistir e que recusar o esquecimento que é imposto pela sociedade em meio à escravidão e também pelo racismo estrutural. Bom, agora a gente vai partir para mais uma pergunta do chat e que a nossa Sara vai responder. E bom, a pergunta que eles mandaram aqui é do Zé da Esquina e ele perguntou: podemos dizer que lembrar também é uma forma de lutar? Com certeza, a base é a identidade e com isso quem não lembra, ela é propício a fazer com que essa violência que aconteceu no passado seja repetida. Dando início a mais um tema de hoje, agora falando sobre resistência e invisibilização na educação e no mercado. Mesmo nos dias de hoje, a literatura negra ela ainda enfrenta resistência e muitas escolas ainda não a incluem no currículo e editoras dão menos visibilidade a autores negros. Isso revela que o racismo também é estrutural na cultura. A ausência de representatividade faz com que jovens negros eles não se vejam como produtores de conhecimento. E essa realidade, ela tá mudando. E a gente pode ver isso com escritores como Carolina Maria de Jesus, Djamila Ribeiro e Itamar Vieira Júnior, o autor de Torturado. Eles estão conquistando espaços e leitores. Sim, eles provam que a literatura negra ela não é de nicho, é parte essencial da literatura brasileira. E seu reconhecimento é uma questão de justiça e de igualdade. E agora nós vamos cortar para o intervalo. E agora nós vamos falar como esses temas de extrema relevância ainda estão presentes na contemporaneidade. Quando lemos, por exemplo, obras como O Torturado, O Pequeno Manual Antirracista, percebemos que os temas de Olhos d'Água continuam atuais, como por exemplo a desigualdade, o racismo e a resistência ainda estão presentes no Brasil. A diferença é que agora há mais vozes negras falando por si mesma, e isso transforma o olhar da nossa sociedade. A literatura ela passa também a ser um instrumento de educação antirracista. E agora nós vamos falar sobre a autora Conceição Evaristo. Ela nasceu numa comunidade pobre no Belo Horizonte, transformando a palavra em um caminho de libertação. De empregada doméstica a doutora em literatura, Conceição Evaristo ela mostra que o saber acadêmico pode e deve dialogar com a experiência popular.
e as suas obras dão voz a quem sempre foi silenciado: mulheres negras, trabalhadoras e periféricas. E ao falar nisso, ela dá nome e rosto à coletividade. Agora nós convidamos vocês a refletir sobre a escrita da Conceição Evaristo. Ela diz o seguinte: a nossa escrevência não pode ser lida como uma história de dor, mas sim de resistência. Essa frase resume tudo o que nós debatemos até agora. A literatura negra fala de luta, mas também sobre dignidade, força e resistência. E que a leitura de Olhos d'Água nos ensine a olhar o próximo com empatia e enxergar a potência da voz negra. Porque, como diz Evaristo, enquanto houver racismo, a escrevivência será necessária. E agora convidamos uma pessoa super especial para fechar essa pauta tão importante. Oi pessoal, tudo bem? Como as meninas disseram anteriormente, eu sou a Anne Gabriela, convidada especial, e eu queria começar agradecendo elas pelo convite de poder estar aqui concluindo esse podcast maravilhoso que elas fizeram, que foi debatido uma temática tão importante para a nossa sociedade. Com os olhos d'água, podemos entender que a literatura negra é muito mais do que uma arte. Ela também é uma identidade, é resistência e uma memória para a nossa sociedade. E Conceição Evaristo deixa explícito que escrever é um ato de amor e luta, e que essas vozes devem continuar sendo ouvidas e valorizadas. Então, assim encerramos nossos podcasts. Eu queria agradecer a todos que ficaram até aqui. Espero que muito que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima!